Oi, gente. Hoje eu quero contar para vocês uma experiência que eu fiz comigo na época em que eu estava aprendendo sobre psicomagia, que é uma ferramenta também de expansão de consciência, que mostra, né, pra gente onde é que a gente está enroscando e a partir de uma leitura que é feita com tarô e estudo da sua árvore genealógica, é elaborado um ato psicomágico para liberar e dar passagem para essa energia. E na época eu estava percebendo que a minha vida ela vinha acontecendo de um lugar onde eu estava sempre em apuros, né? Eu estava sempre precisando de uma ajuda de alguém para sair das situações em que eu me colocava. E eu queria perceber o que era isso, né? O que era essa energia? E aí fui buscando, fui percebendo e vi claramente, né? Me veio inclusive a imagem de mendigo. Mendigo, né? Gente que pede na rua e tudo mais. Isso veio como um sussurro e falei, ok, tem alguma coisa aí de uma energia de mendigo, então eu vou explorar um pouco mais isso. E aí eu elaborei um ato psicomágico onde eu era mendiga. Exatamente. Eu fui buscar roupas num lugar que tem perto de casa, onde as pessoas deixam roupas para quem quiser pegar. Então eu não vesti nada meu, né? Fui com roupas catadas, então começou aí já, né, na criação do personagem. E eu fui buscar essas roupas, vesti as roupas da rua, e aí eu saí e eu era o mendigo, a mendiga naquele momento. E aí eu falei, ok, estou à disposição para perceber tudo que vier a partir dessa experiência. Eu quero realmente acessar essa energia. Né? Onde é que eu estou sendo mendiga na minha vida? Onde é que eu estou me colocando nesse lugar de ter que pedir ajuda? E de ter que ser ajudada? Né? O que está certo sobre isso? O que é o divertido disso tudo? Onde que eu gosto, né, de me sentir assim? E aí eu fui e comecei a caminhar. E aí eu passava pela rua onde eu moro e as ruas nos arredores e passava por pessoas que me conheciam, mas elas não me viam. Elas não me viam na roupa de mendiga. Como se eu fosse um ambulante, um ser que anda, uma coisa andando. E eu achei aquilo foi a primeira coisa interessante que eu percebi. Que gostoso que é poder passar pelas pessoas e não ser vista. Tinha uma sensação de liberdade nisso. Tinha uma sensação de liberdade. Eu posso ser o que eu quiser. Ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Eu sou uma coisa. E era libertador. Tô falando a verdade aqui pra vocês, tá? Sem máscaras. E aí eu continuei caminhando e me mantive atenta, percebendo os movimentos das pessoas, o meu movimento, muito mais o meu movimento do que os das pessoas. E eu podia ir para onde eu quisesse ir com as minhas pernas, até onde minhas pernas pudessem caminhar. Nada podia me parar. Ninguém podia me parar. Era só caminhar. E comecei a apreciar o sol, apreciar a rua, as árvores, e eu encontrei um parque, uma praça. E aí, caminhando por essa praça, encontrei ali uma ave morta, recém-morta, porque estava ainda inteira, era um pica-pau. E aí, conversando com aquele ser, eu falei, ok, o que você está fazendo aqui no meu caminho? Qual é o recado? Qual é a mensagem? Tomei um tempo ali com aquele bicho.
E aí eu comecei a olhar para as árvores, comecei a perceber as árvores e o pica-pau, e tudo aquilo me dizia que, ok, legal, você tá fazendo isso? Uhum, tá. Não davam a mínima importância para o meu ato psicomágico de mendiga. Estavam simplesmente ali sendo as árvores, o pica-pau morto, a terra. Enterrei o pica-pau, fiz ali uma cerimônia para ele. Eu, na minha magnitude de ser humano que ritualiza, fiz um ritual para o pica-pau. Olha que incrível que eu sou. E continuei andando. E aí eu falei assim, ok, o que eu quero com isso? Né? O que eu quero quando eu peço ajuda? O que eu quero quando eu estou nessa energia de ser mendiga? O que eu quero receber? O que um mendigo quer receber? E aí eu comecei a ficar com fome. Eu falei, ok, como é que o mendigo come? O mendigo tem que pedir comida para as pessoas, tem que bater nas portas e pedir. Então eu falei, ok, tô com fome, preciso comer, eu vou pedir. E aí comecei a bater nas portas das casas, muitas pessoas, muitas portas fechadas, ninguém abria as portas. Uma senhora falou, não tenho nada hoje, voltou para dentro de casa. Aí quando eu estava indo embora, ela, espera, tem uma coisa aqui. Ela voltou, foi lá dentro, na casa dela, pegou uma sacolinha e colocou 2 pacotes de miojo e me deu. Eu falei, olha que legal, eu ganhei comida, ai que delícia, uma pessoa deu comida pro coitadinho do mendigo, tá vendo? Sabia que tinha alguém que ia cuidar desse mendiga. E saí feliz, porque eu tinha recebido 2 pacotes de miojo. E eu falei assim, ok, tem alguma coisa aí no receber, tem alguma coisa aí, né, que eu tô criando para receber e onde eu tenho que me diminuir para receber. E se eu não precisar me diminuir para receber? Como seria isso? Se eu não precisar mendigar para receber? Se eu não precisar ser a vítima do mundo para receber? Se eu não depender da boa vontade das pessoas para receber? Será que eu posso receber? E continuei minha caminhada nas minhas perguntas. E aí eu fiquei com vontade de ir no banheiro. Eu tinha passado várias horas da minha experiência de mendiga e eu fiquei com vontade de ir no banheiro. E aí eu fui, passei por um parque, eu falei, no parque tem banheiro público, vou ao banheiro. Falei, mas será que eu vou poder entrar, né? Assim, mendigo pode entrar no banheiro? Não sei, se pode, se não pode, eu vou entrar no banheiro. Entrei no banheiro e não tinha ninguém me barrou, eu podia entrar a hora que eu quisesse. Então eu usei a privada e a hora que eu fui dar descarga na privada, tinha uma moeda dentro da privada. Eu falei assim, universo, você tá de brincadeira comigo, né? Você colocou uma moedinha dentro da privada para eu pegar, é isso? Você está dizendo que a gente pode encontrar dinheiro dentro da privada, que tem dinheiro em lugares inusitados, que em qualquer lugar tem dinheiro. E você quer saber se eu estou disposta a pegar o dinheiro da privada? Eu falei, eu tô. Peguei o dinheiro da privada, enfiei minha mão dentro da privada, peguei a moeda, era 10 centavos, lavei, né, coloquei no bolso e saí feliz. Eu falei, ok, dinheiro vem até da privada, como pode melhorar? Eu tava achando divertidíssima essa experiência de mendigo. E aí eu falei, ok, agora eu vou pedir mais dinheiro, né? Já que o dinheiro vem até da privada, eu vou começar a pedir dinheiro, porque até então eu tinha pedido comida e recebi comida. Então eu falei, vou para um farol, mendiga de farol. E aí o farol fechava, os carros paravam, eu me aproximava. Se eu tenho um trocadinho, um dinheirinho, qualquer coisa, pode ser moedinha.
E as pessoas, algumas davam umas moedinhas, outras fechavam o vidro. Quando eu começava a me aproximar, fechavam o vidro. E aí, neste momento, eu ergui todas as minhas barreiras de julgamento das pessoas. Olha que interessante. Os carros mais ricos, né, Mercedes, aqueles carrões, tinham pessoas dentro que nem olhavam para minha cara. Não olhavam mesmo, fingiam que eu não existia, não tô vendo essa pessoa. E aí vinha todo o julgamento das pessoas ricas que têm dinheiro, que não se importa com os pobres coitados miseráveis. No caso eu, que também era uma mentira ali, né? Ok? Fake total. Mas eu tinha incorporado o mendigo e estava sentindo que todos os mendigos sentem. Eu comecei a perceber que os mendigos têm muita raiva da riqueza. Muita raiva da riqueza, das pessoas ricas, muito julgamento. Eu, mendiga, naquele momento, tinha todos os julgamentos com relação à riqueza. Encontrei também pessoas que falavam, não tem dinheiro. Aí eu começava a brincar com as pessoas, né? Verdade, você não tem dinheiro, moço? Você não tem nada aí? Você não tem dinheiro não. Quem tem dinheiro, ó, o homem falou assim, né? Quem tem dinheiro está sempre à mercê dos outros. Não se pode ter dinheiro. E se você tiver dinheiro, não fala que você tem. Porque senão vão vir atrás de você. Uou, que presente, mais um presente eu ganhei. Mais uma definição e conclusão sobre o que é ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, vão vir atrás de você, vão ficar te perseguindo, vão querer o seu dinheiro. Então eu não tenho dinheiro. E a pessoa não tem dinheiro, escolhe não ter dinheiro para que ninguém possa ir atrás dela, para que ela não fique à mercê das outras pessoas. Eu falei, olha que interessante, muito obrigada pelo presente que o senhor me deu. O que o senhor está dizendo diz respeito a mim. Não falei isso para ele, né? Mas já estava ali conversando com meus botões, né? Então tá, eu tenho esse ponto de vista. Interessante que eu tenho esse ponto de vista. Interessante que esse homem tem esse ponto de vista. Interessante que as pessoas que têm dinheiro têm esse ponto de vista. Então fui encontrando essas barreiras e conversando com elas e percebendo onde é que eu estava criando o ser mendiga na minha vida e o que é que eu ganhava com isso. Foi então que eu fiquei um tempo pedindo dinheiro e recebendo sims, recebendo nãos. Pessoas davam dinheiro, pessoas davam balas e, enfim, eu recebia tudo. Recebia o sim, recebia o não e estava ali sendo a minha mendiga e eu sabia que eu ia viver sendo daquele jeito. Eu sabia que era possível viver daquele jeito. E aí eu percebi o quanto eu amava quando as pessoas me davam coisas. E quanto eu amava aquelas pessoas que me davam coisas. E quanto eu odiava as pessoas que fechavam o vidro na minha cara e que me negavam coisas. E aí eu fui percebendo aonde é que eu estou criando separação de mim com o mundo, onde é que eu estou julgando as pessoas pelo que elas fazem. E o que tudo isso diz respeito a mim mesma. E aí eu peguei o meu miojo, sentei para comer. E aí o miojo, né, abri o saquinho, comecei a comer o miojo. E aí passou uma moça por mim e essa moça ela estava tomando um sorvete, um sorvetão. Aí eu já, né, botei um zoião no sorvete da moça. E aí eu percebi que ela me notou. Ela me percebeu ali sentado comendo meu miojo seco, cru. E a hora que eu percebi que ela me viu, eu continuei, foca no miojo, come o seu miojo, deixa a moça passar. E a moça passou, foi, continuei comendo miojo, de repente essa moça volta. E ela fala pra mim, você tá com fome? Quer uma comidinha quentinha? Aí eu derreti, né? Derreti, nossa, moça boa, tem gente boa nesse mundo. Tem gente que tem coração nesse mundo. E aí eu falei, tá bom, mas acho que eu não vou poder entrar com a senhora. Ela falou assim, não se preocupa, eu entro, peço sua comida e te entrego na porta. E a gente foi caminhando,
ela foi comigo, ela foi me perguntando, e aí, faz tempo que você tá nessa vida? E eu, nossa, olha de peroba na cara agora, né? Incorpora o personagem, Renata. Eu falei, faz um tempo. Aí ela, é difícil, né? Eu falei assim, é difícil, é muito difícil. Tá bom, o que você quer comer? Aí eu falei assim, não é possível que exista esta generosidade nas pessoas. Ela tá além dela me oferecer comida quentinha, ela tá me perguntando o que eu quero comer, o que eu escolho. E eu falei, uau, eu posso escolher o que eu quero comer. E aí ela aceitou meu pedido, foi lá dentro, pediu para embrulhar uma marmitinha e colocou dentro da sacolinha mais coisas do que eu havia pedido. Tinha refrigerante, tinha a garrafinha de água, tinha o prato que eu tinha pedido, estava tudo ali. Tinha talher, tinha garfo e a embalagem para viagem. E aí ela foi para fora, me entregou e ela falou assim, olha, não importa o que você esteja passando, tudo vai melhorar, é só uma fase. Tudo vai melhorar, é só uma fase. Tó. E foi embora. Essa mulher não tinha nenhuma afetação, ela não estava afetada pelo aquilo que ela estava fazendo. Ela estava fazendo aquilo porque ela achava que ela tinha que fazer. E não era por mim. Eu percebo que era por ela também. E aí, a hora que eu peguei a sacolinha, eu olhei o que tinha, eu comecei a chorar. Eu chorava. E seguia andando pela rua chorando, com a sacolinha na mão. Ai, que pessoa incrível, que bondade. E o que eu estava buscando na minha experiência de mendiga, e que eu acho que foi coroada com esse ato, né, quando eu encontrei essa pessoa, o nome dela é Manuela. Encontrei a Manuela fez isso que provocou aí, que me trouxe as lágrimas. Era encontrar a humanidade, encontrar essa gentileza, essa generosidade dentro das pessoas. E perceber que isso não está no encontro, não está fora de mim, não está nas pessoas. Eu tinha que encontrar isso dentro de mim. Eu tinha que encontrar essa gentileza, essa generosidade, esse cuidado comigo dentro de mim. E parar de criar a situação de mendiga para ver isso desperto nos outros, para que eu recebesse isso das outras pessoas. A Manuela era essa gentileza com ela. Ela era uma mulher altiva, bem cuidada, bonita, uma boa postura, tinha vida, né, no seu semblante. Ela era isso com ela mesma. Ela era tão isso com ela mesma que ela podia ser isso com qualquer pessoa, inclusive com uma mendiga que passou, né, no caminho dela, que cobiçou o sorvete dela e ela captou ali. E aí eu percebi que eu não estava sendo muito gentil comigo. Que na verdade eu estava querendo culpar o mundo por todas as injustiças, todas as coisas erradas, todas as dificuldades que o mundo tem. Porque eu criava esse mundo desse jeito. A maneira como eu olho para o mundo é como ele aparece para mim. Eu criava a dificuldade, eu criava a desigualdade, eu criava toda a separação. E eu queria estar certa sobre tudo isso. Então, eu tinha que me colocar num espaço de vítima para provar para o mundo quanta injustiça existe, quanta desigualdade existe. E eu queria estar certa sobre isso. Ao invés de assumir a responsabilidade pela minha vida, para cuidar de mim, me diminuindo,
me fazendo menos para ser cuidada, porque eu era incapaz de cuidar de mim. Uau! E aí eu peguei a comida, chorei, sentei na calçada e comecei a comer com muito gosto, eu estava morrendo de fome mesmo. E naquele instante eu falei, ok, obrigada, ato psicomágico. E eu percebi aqui, onde eu estou criando, né, o estado de me colocar como mendiga diante do mundo e precisar da ajuda dos outros. E como seria agora começar a cuidar da minha vida? Porque eu posso escolher isso. Escolher a não dependência. Escolher deixar de estar certa sobre toda a crueldade, toda a desigualdade do mundo. Eu posso escolher isso. E criar que sim, eu tenho tudo o que eu preciso para criar o meu mundo, a minha realidade. E poder viver da maneira que eu quiser viver bem. Eu posso escolher viver bem. O que eu escolho na minha vida hoje para viver bem? O que eu escolho que não depende de ninguém? Lembra que eu falei no começo que eu adorava que ninguém sabia quem eu era? Ninguém sabia, ninguém me via. Esse espaço de criar que ninguém me veja é um espaço muito gostoso e bem interessante também, porque naquele momento em que ninguém me via, eu podia ser eu mesma, sem dar satisfação para ninguém e sem receber julgamento também. Então eu percebi quanto eu não estava disposta a receber julgamentos de quem eu sou de verdade. Eu gostava de estar ali na minha energia, de ser só eu por mim mesma, mesmo que vestida de mendigo, fingindo que eu era uma mendiga. Eu gostava de estar na minha e poder fazer o que eu quisesse. E eu não preciso ser mendiga para isso. As pessoas vão continuar me julgando? Sim. A diferença é que eu não preciso concordar com o julgamento das pessoas, eu não preciso reagir ao julgamento das pessoas, é só eu manter a minha energia e cuidar de mim, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão achar. Essa é a sensação de liberdade que eu senti naquele momento. E que eu posso escolher isso em qualquer momento da minha vida. E não preciso criar uma situação de invisibilidade para poder perceber, para poder ser essa liberdade. Enfim, esse ato psicomágico me trouxe vários pontos de vista a respeito de como eu vinha criando o meu mundo. E por que eu vinha me sentindo tão vítima, tão mendiga? Porque era muito interessante ficar nesse lugar. Tinha vários ganhos aí, que também eu posso receber de outras maneiras, sem precisar me diminuir. E aí quando eu voltei para casa, depois do meu ato, eu peguei as roupas todas, fiz uma fogueira, queimei. E fiz podpoc em todos os pontos de vista que vieram, todas as barreiras e tudo aquilo que eu tinha acessado. Né? Agradeci a mim pela experiência, agradeci ao meu corpo pela presença junto comigo, por captar e por perceber tudo isso. E depois eu tive um dia inteiro de febre. Né? Tinham coisas aí, sei lá o quê, que arderam e que queimaram dentro de mim nesse processo todo. Foi bem intenso mesmo. Então eu estou compartilhando com vocês aqui hoje um vídeo mais longo do que o que eu costumo colocar aqui no canal, sobre esse lugar, né, em que a gente se faz de menos. Sempre tem algum ganho nisso. O que a gente ganha se fazendo de menos? No meu caso, eu estava querendo estar certa sobre o errado do mundo, né? E culpando
o externo por tudo aquilo que vinha acontecendo na minha vida. E são só escolhas. E quando eu percebi que, ok, essa escolha não está criando muitas coisas interessantes no meu mundo. Como é que eu posso ter a vida que eu realmente desejo ter, sem ter que me diminuir, sem ter que responsabilizar ninguém por isso, e sem sentir que a responsabilidade é algo pesado? Responsabilidade, autocuidado. Eu posso ser isso. Isso pode ser fácil. Isso é só uma escolha. Em todos os lugares onde você vem se diminuindo para justificar a sua não escolha por você, você pode destruir, descriar tudo isso agora, por favor. E o que mais você pode ser com o seu corpo, que você ainda não foi, que valorize a vida que você tem? Você pode escolher ir além de ter que se diminuir, de ter que sofrer para criar a vida que você deseja criar. Você pode escolher você. Assim como a Manuela estava ali me mostrando que ela se escolheu, e ela se escolheu tão grandão, que ela podia escolher ser uma contribuição para as outras pessoas. Ela podia escolher contribuir com as outras pessoas. E a partir desse ato mágico eu escolhi ser contribuição na minha vida. E de quebra, inteira, poder ser contribuição na vida de outras pessoas que escolherem isso. Um beijo para vocês.